Desde já começar a palavra, né, começar o estudo, nós vamos começar. Eu vou recapitular aqui os assuntos passados, onde nós tratamos, onde nós paramos, tá certo? Então vamos lá. O tema da lição, o exercício da disciplina na igreja. O exercício da disciplina na igreja. 1 Coríntios capítulo 5 é onde nós estamos aprendendo, amém? Onde estamos aprendendo. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá, pessoal. Nós estamos tratando de algumas sessões, né? Acho que na verdade são 6 sessões. A primeira sessão, capítulo 5, versículo 1, a igreja numa cultura em decadência. Essa foi a primeira sessão que nós aprendemos. Boa noite, missionária Edileuza. Deus abençoe a sua vida. Jesus derrame muitas bênçãos sobre você. Amém? Tá? Aí a segunda sessão, quando o pecado invade a igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 também, quando o pecado invade a igreja. Essa foi a segunda sessão. Né? A terceira sessão, a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Capítulo 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 6. Amém? A atitude errada da igreja em relação ao pecado. Nós aprendemos também aí nessa terceira sessão. Aí depois nós vamos para a quarta sessão, o perigo do pecado na igreja. O perigo do pecado na igreja. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 6. Quinta sessão, como a igreja deve administrar a disciplina. Essa foi a quinta sessão, né? Amém? E aí nós destacamos aqui alguns tópicos, né? Acho que 6 tópicos, eu acho. Amém? Passamos para o primeiro tópico. A disciplina é um ato imperativo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 e 13. Segundo tópico, a disciplina é um ato coletivo. 1 Coríntios 5, do 3 até o 5. Terceiro tópico, a disciplina é um ato restritivo e preventivo. 1 Coríntios capítulo 5, do 9 até o 11. Quarto tópico, a disciplina de juízo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Amém? E agora nós vamos para o quinto tópico. Amém? Vamos entrar no quinto tópico agora, amém, dessa sessão, né? Vamos entrar agora nesse tópico, e esse tópico vai falar sobre a disciplina é um ato preventivo. A disciplina é um ato preventivo. 1 Coríntios capítulo 5, vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos lá, versículo 7. Versículo 7, versículo 8, versículo 12 e versículo 13. Versículo 7. Joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Versículo 8. Então vamos comemorar a nossa Páscoa com o pão que leva fermento,
o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da dureza e da verdade. Amém? Tá? Versículo 12, né? Versículo 12 e versículo 13. Afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos? Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como diz as Escrituras Sagradas, expulse do meio de vocês esse homem imoral. Amém? Tá? A disciplina é um ato preventivo. Deixa eu falar com vocês aqui e explicar uma coisa. Amém? Eu estou facilitando. Então eu tenho aqui um comentário, de um escritor, de um teólogo, amém? Tá? Eu estou lendo o comentário junto com a palavra e estou facilitando para vocês, amém? E trazendo aqui um comentário em cima, falando em cima, amém? Daquilo que nós estamos aqui aprendendo. Então eu estou esmiuçando aqui esse ensinamento. Tá? Então por isso que eu leio aqui o comentário, amém? Para poder esmiuçar e trazer para vocês de uma forma mais simples aquilo que nós estamos aprendendo na carta de Coríntios. Tá? Então o comentário diz assim, a disciplina é um ato preventivo. Ela protege os demais membros da igreja. Paulo escreve, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Se você não lançar o fermento velho fora, você não vai ser nova massa. A massa vai ser contaminada. Paulo continua, por isso celebramos a festa com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo prossegue, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais os de dentro? A igreja deve julgar os seus membros, e não os de fora da igreja. Paulo conclui, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Amém? Tá. A pergunta é, o que é tirar o fermento? O que é tirar o fermento? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. Lembra quando Pedro queria afastar Jesus da cruz? Jesus disse o seguinte, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Está lá em Mateus 16, 23. O interessante é que Jesus mandou arredar Satanás e não Pedro. Jesus não disse, arreda Pedro e fica Satanás. Foi o contrário. Arreda Satanás, mas Pedro fica. Pedro era discípulo e nele Jesus continuaria investido. O grande problema é que se não houver discernimento, a igreja pode mandar o membro faltoso ir embora e Satanás ficar. Amém? Eu vou repetir porque eu achei interessante, né? A gente vai tratar do problema, amém? Em vez da gente mandar embora o pecado, a gente manda embora o membro, né? Acaba destruindo a vida do membro e fica o pecado e fica o diabo e fica a parte que deveria ter ido embora. Não é verdade? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for tratar de alguma coisa, amém? Dentro da igreja, principalmente quando é a respeito do irmão que está errando, que está falhando, que precisa ser corrigido. Eu vou repetir aqui, ó. O grande problema é que se não houver discernimento, a igreja pode mandar o membro faltoso embora, amém? Tá? Ir embora e Satanás ficar. O membro faltoso vai embora e o pecado fica. Paulo, é claro,
Deixa eu me colocar aqui porque eu me perdi um pouquinho. Amém? O grande problema é que, se não houver discernimento, a igreja pode mandar o membro faltoso ir embora e Satanás ficar. O membro faltoso vai embora e o pecado fica. Paulo, é claro, é preciso tirar o fermento. E fermento é símbolo do pecado. Na disciplina, a igreja trata da questão do pecado. Tem de jogar fora o pecado, porque na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador pode ser restaurado. Amém? Tá? Em outras palavras, a disciplina da igreja não é para matar o membro, não é para destruir ele, mas é para corrigir. Amém? Tá? É para corrigir, é para fazer ele tomar ciência, tomar conhecimento de que aquilo é errado, amém? Que aquilo não pode permanecer, que ele tem que mudar, tem que ser transformado, amém? Tem que passar por uma restauração, precisa passar pelo perdão de Deus novamente, né? Porque o pecado não pode permanecer na igreja, né? Se ele estiver na prática do pecado, amém? Ele vai trazer muito prejuízo para o corpo de Cristo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado de não lançar ele fora, amém? Mas tratar, né? Tratar. Mas o membro também, que está errado, que precisa se corrigir, precisa criar dentro dele duas coisas, né? Arrependimento e temor. E muitas vezes na hora da disciplina a gente percebe que a outra coisa que também precisa nessa pessoa é a humildade, tá? Por não existir a humildade, o temor desaparece e em arrependimento muito mais. Não tem arrependimento nenhum. Tá entendendo? Então, 3 coisas importantes, amém, para que o membro seja restaurado na vida dele: humildade, temor e arrependimento. Humildade, temor e arrependimento. Né? Se não houver isso, fica muito, muito, muito difícil restaurar uma pessoa que caiu em pecado e trazê-la de volta para o corpo de Cristo. Tá certo? Vamos lá. Paulo deixa muito claro nos versículos 12 e 13 que a igreja deve parar de olhar para o mundo. Às vezes ficamos olhando para o mundo e dizemos assim: o mundo está podre mesmo, o mundo está muito ruim mesmo, a situação do mundo está desesperadora, este mundo está de mal a pior mesmo. O apóstolo Paulo lembra: deixe o mundo para Deus julgar, julgue-os de dentro de casa, olha para dentro da igreja, vamos julgar a nós mesmos. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se parássemos para examinar nossa própria vida, não teríamos tempo para investigar a vida dos outros. Teríamos tanta coisa para chorar, lamentar e acertar diante de Deus, que não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. Os de fora, Deus os julgará. Julguem vocês os de dentro. Amém? Eu achei muito interessante aqui essa colocação, né? Achei muito, muito interessante, tá? Que às vezes ficamos olhando para o mundo e dizemos assim: o mundo está podre mesmo, o mundo está muito ruim mesmo, a situação é desesperadora, este mundo está de mal a pior mesmo, tá? Deixa o mundo para Deus julgar. Amém? Deixa o mundo para Deus julgar. Em vez de nós ficarmos prestando atenção nas coisas erradas do mundo, vamos prestar atenção nas coisas erradas que nós estamos fazendo. Amém? Vamos começar a se examinar a nós mesmos, para não permitir que o pecado domine nosso coração e domine nossa vida. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, lá na questão da Santa Ceia, diz assim, ó: examinai o homem a si mesmo, né? Quer dizer, manda-se autoexaminar. Então a gente precisa criar esse hábito de olhar para a nossa vida, tomar conta da nossa vida. E a igreja não é diferente no sentido geral. A igreja precisa tomar conta da igreja.
Amém? E não ficar olhando para o mundo. Não ficar querendo arrumar o mundo, porque o mundo, a gente não temos nada com o mundo. Nós não temos que julgar o mundo, nós não temos que olhar para o mundo. Amém? O mundo é uma questão, é uma preocupação, é uma questão de Deus. Deus é que vai julgar o mundo. Amém? Agora nós temos que cuidar da nossa vida. A igreja cuida da sua vida. Amém? Tá? Essa aqui é a verdade. Os de fora, Deus os julgará. Julgue vocês os de dentro. Então, às vezes, nós estamos olhando tanto para o mundo e nós estamos fazendo coisas igual ao mundo e até pior do que o mundo. Tá entendendo? Tá? A gente tá lá, de olho nas coisas erradas do mundo, acusando o mundo, falando mal do mundo, mas o mundo é aquilo mesmo. O mundo não vai mudar. O mundo jaz do maligno. O mundo já está do diabo, já é do pecado. Amém? O que nós temos que fazer é nós nos cuidarmos. Isso. E não vivemos igual ao mundo. Não deixar que as coisas que o mundo vive, amém, entre na nossa vida e nós vivamos dentro da igreja. Está entendendo? Tá? O mundo tem a sua cultura e a igreja tem a sua cultura. Amém? E nós não podemos deixar que a cultura do mundo invada a igreja e nós aceitamos isso como uma coisa natural. Percebe? Tá? Nós temos que fazer o quê? Restaurar a nossa cultura e jogar fora a cultura do mundo de dentro da igreja. Essa aqui é a verdade. Tá? Não dá para misturar a cultura do mundo com a cultura do reino. Cultura do reino é cultura do reino. Cultura do mundo é cultura do mundo. Amém? Tá? Nós julgamos a igreja e Deus julga o mundo. Tá entendendo? Tá? Esse é o nosso papel. Vamos lá. Sexto tópico. A disciplina envolve um ato de perdão. A disciplina envolve um ato de perdão. 2 Coríntios 6, ou 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, do 6 ao 8, vamos ver o que diz lá. 2 Coríntios 2, do 6 ao 8. Diz assim: basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, que ele não fique tão triste, que acaba caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. Amém? Tá? Paulo está falando da restauração do pecador. Amém? Na primeira carta, amém? Na carta aqui de Coríntios, que nós estamos tratando aqui, Paulo está mandando julgar o pecado. Mas agora, lá em 2 Coríntios, Paulo está falando a respeito da restauração do pecador. Amém? Aleluia. Que nós temos que restaurar o pecador e dar amor para ele, para que ele possa vencer o pecado. Amém? E possa tocar a vida dele novamente em Cristo. Tá certo? Vamos lá. A disciplina envolve um ato de perdão. Pode falar, pastor. O 5 tu já fez, né? Tu já falou, agora tu está no 6. Onde estava no 5, 2... capítulo 5, e vou ler o versículo 5 agora. Por quê? Não, porque onde você estava no 5, do 2 ao 13, lembra? Porque a lição está rodando, né? Ah, entendi. Então tá bom. Tá bom. Amém? Nós vamos ver aqui agora, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos lá. Então, aqui explica aqui. Fala. Não, você aqui fala que entregar significa excluí-lo da comunhão. Foi o que nós falamos ontem. Sem o apoio espiritual dos cristãos, tá certo. Amém. E diga assim, tem gente que eu já vi, pessoas falam assim, nossa, mas Paulo foi tão ruim. Diga assim, ele jogou para o Satanás, quer dizer, mas não entendeu o texto. O texto quer dizer, tira de comunhão. Não é isso, pastor? As pessoas pensam que ele está amaldiçoando ele para que ele vá para o... Entendeu? Não é isso.
uma disciplina. O faltoso ele precisa perceber que aquele ato errado dele não tem apoio de ninguém. Isso. Espiritualmente ele está... Tá? Se a pessoa está errada, e ela tem que chegar ao arrependimento, tem que reconhecer, tá? né? A igreja precisa mostrar para o faltoso que ninguém vai apoiar ele naquele pecado. Isso. Tem que se arrepender. Se ele quiser largar o pecado, ele vai ter todo o apoio para a restauração. Isso. Amém? Mas e quando ele estiver no pecado, por causa do pecado, nós não temos como apoiá-lo. Tá? Então ele precisa sentir na pele, ele precisa sentir dentro dele, tá? Que aquele ato, aquela coisa errada, ele não tem apoio de ninguém dentro da igreja. O problema é que tem gente que dá apoio para o pecado, né? A pessoa está andando toda torta, toda errada, fazendo coisa errada, e está lá o irmãozinho, o crente, que em vez de levar essa pessoa a uma restauração, está lá dando apoio para o pecado. E Amém? pensando que está ajudando o irmão em amor. Isso não é amor. Não. Entendeu? Ele está matando, porque se esse irmão estiver em pecado e eu estiver ali, entendeu? Não sei o quê, assim, como é que fala, pastor? Que eu digo assim, cobertando ele, assim, acobertando. Se ele morrer naquele pecado, ele vai para o inferno. Exatamente. E eu vou o quê? Eu vou ser conivente a ele. Exatamente. Entendeu? Eu digo assim, não é que a gente é o fofoqueiro, não. Isso é o quê? Isso é para ele ser restaurado. Exatamente. Como que vai ter restauração se a pessoa é encobertor? Não tem como. Exatamente. Amém? Amados, As pessoas não entendem. a gente tem que amar o pecador, mas não amar o pecado. Isso. A gente precisa fazer a pessoa entender, amém, que aquela atitude nós não concordamos, nós não aceitamos a atitude, mas que nós estamos dispostos a perdoá-lo, amém, ajudar ele, desde que ele queira sair, tá entendendo? Tá? Vamos lá. É muito importante entender, né, o seguinte: a disciplina tem de incluir a disposição para o perdão. É muito importante entender o final dessa história. O que aconteceu com esse membro que foi expulso da igreja? Lembre que o propósito de Paulo era a sua restauração. A disciplina foi aplicada e o propósito foi cumprido. Quando você vê lá, 2 Coríntios 2, do 6 ao 8, você vê que ele está sendo restaurado para a igreja. Tá? Ele não morreu espiritualmente e ele não foi arrancado da igreja. Tá? Mas ele foi restaurado. Tá entendendo? Ele conseguiu se arrepender. Vamos lá. A disciplina foi aplicada e o propósito foi cumprido. O jovem faltoso arrependeu-se. Agora, Paulo orienta a igreja a perdoá-lo e restaurá-lo. Vejamos o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Amém? Do 5 ao 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez-o apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém? Comentário agora. A disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, a igreja deve amar, consolar e perdoar esse homem.
e recebê-lo de volta à comunhão da igreja. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador, para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo. Contudo, para receber com muita ternura o pecador arrependido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, que fique bem claro, nessa disciplina, amém? Tá? O que está sendo tratado e tem que ser arrancado é o pecado. Tá? O alvo e o objetivo não é destruir o pecador, e sim restaurá-lo. Amém? Tá? Agora, como é que vai ter restauração? Como é que esse pecador vai se arrepender? Amém? Se tiver dentro da igreja pessoas que apoiam o ato errado dele agir. Amém? Como é que vai ser? Amém? Como é que esse pecador vai encontrar o arrependimento se ele não sentir na vida dele que ninguém está apoiando ele na questão daquele pecado? Amém? Que ele vai ter muito apoio, muito amor e muito carinho se ele desejar largar aquela coisa errada. Tá? Mas que aquela coisa errada que ele está praticando, ele não vai ter apoio de ninguém. Amém? Tá? Então, na verdade, a gente precisa entender a disciplina e nós aplicamos a disciplina. O problema é que hoje os crentes não estão entendendo o que é o amor. Entendendo? O que é o amor. Tá? É a mesma coisa o pai e a mãe disciplinando um filho. Né? Por isso que tem que ter acordo entre o pai e a mãe quando vai disciplinar um filho, numa questão de coisa errada, de prática errada. Né? Se o pai aplicar a disciplina, a mãe tem que apoiar. Tem que estar junto, verdade. Né? Se a mãe aplicar a disciplina, o pai tem que apoiar. Né? Tá? Mas a questão é que a disciplina tem que ser aplicada da maneira correta, com sabedoria, da maneira certa. Com sabedoria. Né? Tá? E não é qualquer coisa também que já vai logo aplicando a disciplina. Tá entendendo? Tem que ver o assunto, tem que ver a seriedade do problema. Né? Porque às vezes a questão é ponto de vista. Amém? Ponto de vista. Às vezes a questão é ponto de vista. Não é pecado. Às vezes a questão é ponto de vista. Né? Agora o pecado não pode ter apoio. O pecado não pode ter apoio. Amém? E a gente precisa discernir. Se do pecado tiver agido contra o pecado e esse pecador tiver apoio dessa coisa errada que ele praticar, amém? Ele não vai se consertar, vai se perder e ainda vai se revoltar contra a gente. E contaminar os outros, pastor. Tá? E vai contaminar uma meia dúzia ainda, né? Imagina, eu fiz, não tem nada a ver, não aconteceu nada comigo. Quer dizer, normal. Exatamente. Entendeu? Aí a mente vai cauterizando e a pessoa fica ali no meio da igreja fica no meio, que eu digo assim, contaminando os outros. Vamos aproveitar que o presbítero Rogério está aqui, vamos usar uma situação, né? Vamos usar uma situação, presbítero Rogério, com você, tá? Amém? Nós estamos tratando de um assunto, um exemplo. O membro X pecou, ele está com o pecado, está errado, amém? Biblicamente, na Bíblia, ele está errado, na palavra de Deus, ele está errado. Não é questão de ponto de vista, é Bíblia, sim, é palavra de Deus. Independente tá? de quem for, não é? Amém? Ele está em pecado. Aí chego para esse pecador, para essa pessoa, para esse membro, e digo, olha, você está errado, você tem que largar isso, você tem que largar essa situação, amém? Tá? Eu vou ter que disciplinar você, eu vou ter que desligar você da ceia até você encontrar o arrependimento e você largar essa situação, né? Pode ficar na igreja? Pode ficar aí, mas não toma ceia, e não participa não participa das coisas, amém? Enquanto você não largar esse negócio aí. A gente vai estar cuidando dele com amor, né, pastor? Isso. No banco ali, tá? sentadinho, ajudando ele. Isso.
O presbítero Rogério, que é o presbítero da igreja comigo ali, o que ele tem que fazer? Amém? Ele tem que estar junto comigo. Isso. Né? Tem que estar junto comigo. Então, quando a reunião acabar e eu tratei dessa situação, e esse membro procurar o presbítero Rogério, Pra falar mal, pra amém? reclamar. O Rogério tem que apoiar o que foi tratado. Amém? E levar esse membro a se corrigir. Isso. A reconhecer Né? que ele tá errado. Dar um conselho para ele, dizer, olha, Isso, ele tá olha, o fazendo pastor bem. está certo, o pastor está correto, você tem que largar isso. Ele mostrou na palavra para você, tal. Tá? Esse é o correto. Tá? Mas se o presbítero Rogério não fizer isso, pelo contrário, ele apoiar o pecador, dizer, olha, eu não concordei muito com o pastor fez com você, não. Eu acho que ele foi muito duro com você, e tal. Amém? Dá a mão pra pessoa. O que você acha que vai produzir nele? Se ele encontrar o apoio em você, presbítero Rogério? O que você acha que vai acontecer com essa pessoa que nós estamos disciplinando? Tá? Em vez de ele se arrepender, né, com esse apoio que você deu para ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai se revoltar com a minha disciplina. Amém? E convida Deus também. Né? E automaticamente contra a direção da igreja. Né? Tá? Então é isso que não pode acontecer. Né? Eu estou usando o presbítero Rogério aqui, Tá junto amém? com você. Tá? Para todo mundo entender. Quer dizer, tem que haver uma concordância. A igreja não pode apoiar a coisa errada. Amém? A igreja tem que apoiar o pecador quando a igreja enxerga nele, encontra nele arrependimento. Tá? Mas a pessoa quer continuar naquele erro, naquele pecado, como é que a igreja vai ajudar? Não apoiando a atitude errada da pessoa. Amém? Porque às vezes a pessoa, em nome do amor, vai lá e apoia. Vai lá e dá o apoio. Né? Não é criar uma inimizade contra a pessoa. Não é ser inimigo da pessoa. A pessoa que está errada. Não. É procurar fazer a pessoa entender que ela está errada. Reconhecer o erro dela e se arrepender diante de Deus. Né? Para Amém? se arrepender. Deus não quer que a gente crie discórdia. Não. Deus não quer que a gente crie aí uma situação de inimizade. Revolta no coração da pessoa. Entendendo? Não. Amém? Ele quer que a igreja inteira se junte, se una, amém? Para ajudar a recuperar aquele irmão que está errado. Isso aí, recuperar. Amém? Recuperar aquele irmão que pecou. Né? Se ele não encontrar apoio em ninguém, tá? Agora, ele tem que ter humildade, ele tem que ter disposição para o arrependimento, né? Desejo de querer ser restaurado. Porque senão não dá. Amém? Se endurecer o coração, para ele vai ficar pior. Aí fica pior. Porque as coisas de Deus não é de brincadeira, né, pastor? Exatamente. Também não é de qualquer jeito. Mas se ele não encontrar apoio em ninguém, ele vai chegar à conclusão que ele está errado. Isso. Né? Isso aí. Então é isso que tem que acontecer. Né? É isso que tem que ter. Tá certo? Tá? O pecador não pode encontrar apoio no seu pecado. Errado, tá? E os irmãos não podem apoiar o pecado. Isso. Entendendo? Tá? Fique bem claro isso, né? Isso é muito importante entender. Vamos lá. Vamos entrar na última sessão do capítulo 5. Vamos tentar encerrar esse capítulo hoje, né? Sexta sessão. O propósito da disciplina na igreja. Qual é o propósito da disciplina na igreja? Paulo nos oferece 2 pontos importantes. Vamos lá. Em primeiro lugar, a correção do faltoso. A correção do faltoso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Nós já lemos esses textos, tá bom? O propósito da disciplina é corrigir e restaurar o faltoso. Não basta a igreja disciplinar. Disciplina não é punição, mas restauração. Disciplina não é punição, mas restauração.
tá? Diz o apóstolo, a fim de que o espírito seja salvo. A igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, curada e transformada pelo poder de Deus e reconquistada para a comunhão da igreja. Né? O presbítero Rogério comentou o seguinte, se não houver correção, né, se não houver apoio, ele vai continuar no erro e não vai se arrepender e se revoltar contra o líder da igreja. E fazer a pessoa se arrepender de verdade e estar de volta a Deus. Amém. É isso aí mesmo. Né? O trabalho da igreja é fazer a pessoa entender que aquele pecado não pode permanecer na vida dela. Amém? Que ela tem que se voltar para Deus. Né? A igreja trabalha para conduzir o pecador de volta para Deus. Né? Não para te arrancar ele da igreja, não para tirar ele da igreja, né? Mas trazer ele de volta, amém, para Deus. Tá? Tem gente que não compreende e acha que o pastor está matando. O pastor matou o irmão. Não é que o pastor matou, o pastor está o quê? Tentando matar o pecado que ele fez, ajudando ele, né? É uma cirurgia, né, pastor Renan? É uma cirurgia, claro. É uma cirurgia. O filho, quando a gente repreende um filho, a gente não chega e fala assim, então a partir de hoje você vai ficar sem o computador. Isso. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é uma forma dele poder cair em si e ver o erro que ele cometeu, né, pastor, e reconhecer e não fazer mais. Exatamente. Entendeu? Não é que a pessoa está matando, o pastor matou, não. E aí, às vezes, a pessoa não entende, entendeu? O que Deus tratou no coração do pastor, aí começa a criticar o pastor, falar que o pastor não tem amor, que o pastor é ruim, que o pastor é duro, entendeu? Só que essas mesmas pessoas vão dar conta para Deus, porque o pastor ele está o quê? Ajudando. Eles estão o quê? Estão interpretando de uma outra forma. É verdade. Tá? A coisa é séria. A coisa é séria. Dentro da igreja tem muita gente de coração mole. Amém? Não entende a forma que o pastor está, né? Exatamente. Agindo e fica punindo o pastor por trás, fazendo coisa. Tem uma diferença de coração mole para coração quebrantado, né? Tá? Amém? A gente tem que ter coração quebrantado. Mas não podemos ter coração mole, não. Amém? Tá? Agir com a emoção, né? Exatamente. Com a emoção, porque senão as nossas emoções, ela... É que com o pecado a gente tem que ser duro, pessoal. A gente não pode amolecer com o pecado. Não é da pessoa, né, pastor? Tá? Com o pecado a gente tem que ser duro. Amar o irmão, cuidar do irmão, porque o pecado só prejudica a gente. Amém? E a igreja também, né, tira a força da igreja, tira o poder da igreja. Tá? A igreja não cresce, não se desenvolve. Né? Então a gente precisa lidar com isso de uma forma dura com o pecado, né? Tá? A igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, curada e transformada pelo poder de Deus e reconquistada para a comunhão da igreja. A disciplina, embora dolorosa, é benéfica e terapêutica. Amém? É benéfica e terapêutica. Tá? Então esse é o primeiro tópico, amém? A correção do faltoso. Segundo tópico, a proteção da igreja. Outro propósito da disciplina é a proteção da igreja. O apóstolo Paulo escreve, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos, amém, a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Tá? Eu não peguei o que o pastor Rogério colocou aqui, deixa eu ver. Na realidade, o pecador só tem uma chance, que é se arrepender.
uma chave que muitos jogam fora. Exatamente, presbítero Rogério. Amém? Exatamente, exatamente. Né? Amém? Se ele jogar fora o arrependimento, já era. Endureceu o coração dele. Já não resta mais nada para te fazer. É isso aí. Entendeu? Tá? Por isso, pastor, que tem muita gente que está desviada aí fora e não consegue voltar. Não consegue. Porque endureceu tanto, né, o coração, que acabou que se perdendo. Um perigo. E a pessoa se endurece e não encontra o arrependimento, aí depois ela quer encontrar culpados. É o pastor que Amém? o pastor Aí o culpado é o pastor que disciplinou, né? só que naquele dia não vai ter, perante Deus não vai ter, assim, isso é por causa do pastor, não. Ninguém sai da igreja por causa de ninguém. Sai da igreja porque ele mesmo já está com esse propósito no coração, então ele quer arrumar um motivo para dizer que saiu. Que é para justificar, entendeu? O abandono dele. É verdade. Entendeu? Não tem essa de, eu saio por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, essa não corre. A disciplina protege os membros da contaminação e também protege o testemunho da igreja aos olhos da sociedade. Paulo está dizendo que a igreja deve viver num clima de festa. A vida da igreja tem de ser uma festa de alegria, de exaltação e de celebração. No entanto, há um momento quando o pecado entra na igreja e essa festa se transforma em um funeral. Paulo diz que o fermento pode azedar essa festa. Devemos então jogar fora o velho fermento para celebrar a Páscoa com alegria. Não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Tá? Quando o pecado adentra da igreja, amém? Em vez de nós celebrarmos, nós vamos chorar. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Tem gente que não sabe o mal que faz quando começa a praticar coisa errada. Amém? E fica se expondo. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Expondo no Facebook, no Instagram, irmãos, depois fica aí, irmãos, se lamentando. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a pessoa perde o temor de Deus. Tá? Aí ela cai no seu pecado, cai no seu erro. E o pior é que ela fica expondo publicamente as misérias, amém, que ela está cometendo. Tá? Ela não está percebendo que isso vai trazer transtorno para a vida dela. É isso aí. Tá? Porque a Bíblia diz que os homens olham o que está diante dos olhos. Que os homens veem o que está diante dos olhos. Se você expõe o teu pecado de uma forma, amém, sem temor, sabe, de uma forma de qualquer jeito, de qualquer maneira, você acha que você vai ser bem falado ou mal falado? A pessoa mesmo está se difamando, né, pastor? Então aí a pessoa acaba caindo na desgraça da difamação. Tá? Aí ela quer chamar a igreja de fofoqueiro, quer chamar o povo de fofoqueiro. Fica cuidando da minha vida, cuidando da vida, essa pessoa está expondo? Meu irmão, em nome de Jesus. Se guarde, se poupe. Né? Não se exponha. Se você está errado, não se exponha. Tá? Trate do teu pecado, trate da tua coisa errada. Agora, se você se expor, aguenta. Aguenta. Verdade. Aguenta porque, amém, você está expondo o corpo e o templo do Espírito Santo. Amém? Tá? E não punição. Amém? O próprio Deus vai te julgar. Entendeu? O próprio Deus vai te julgar. Tá? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que faz. E com o que expõe, porque é muito sério, viu? Ninguém tem nada com a minha vida. Verdade. Mas a Bíblia fala que estamos rodeados de uma grande número de testemunhas. Ninguém tem nada com a sua vida. Amém? Só que depois aguente as consequências das falações. Exatamente. Então, o povo vai falar. Aí, pastor, sabe o que eu acho engraçado?
Aí começa a vir os falatórios. Ah, eu não vou mais para a igreja porque estão falando de mim. E às vezes a igreja não está nem falando dela. Quem está falando dela, entendeu, pastor? Às vezes é os parentes, às vezes é o vizinho. E às vezes a igreja nem falou nada. Entendeu? E fica com essa desculpa esfarrapada para não retornar para a igreja. Exatamente. Tem muito disso, pastor. Vamos lá. Quando você disciplina, você não apenas corrige e objetiva a restauração do faltoso, mas também previne a igreja, e isso gera temor e obediência entre seus membros. E vou repetir, quando você disciplina, você não apenas corrige e objetiva a restauração do faltoso, mas também previne a igreja, e isso gera temor e obediência entre seus membros. Concluindo, Paulo recomenda 3 atitudes em relação ao pecado, segundo Wisbers. Primeiro, lamentar o pecado. Segundo, julgar o pecado. Terceiro, expurgar o pecado. Vamos lá. Primeiro, a igreja deve chorar por causa do pecado. Em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, deveríamos chorar por causa dele. A vida cristã é uma festa. Transforma-se num funeral quando o pecado contamina a igreja. Uma igreja madura chora por causa do pecado. Amém? Tá? Uma igreja madura chora por causa do pecado. Não dá para fazer festa quando tem coisa errada dentro de casa. Amém? Tá? Precisa corrigir, precisa restaurar, precisa aquilo precisa ser colocado às claras. Amém? E o pecado tem que ser arrancado. Principalmente quando é uma igreja, né? A igreja precisa disciplinar, precisa colocar as coisas no devido lugar, precisa fazer a correção, precisa fazer a cirurgia, tirar aquilo que é errado, amém? Para a festa continuar, né? Às vezes a igreja está triste, está abatida, às vezes a igreja não recebe uma alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque ela está cheia de fermento lá dentro dela, cheia de coisa errada, amém? A alegria do Espírito Santo desaparece, percebe? Para que a igreja volte a ter alegria, a igreja precisa se corrigir, amém? Precisa arrancar as coisas erradas de dentro dela, tá? Essa que é a verdade. Então, a igreja deve chorar por causa do pecado. Segundo, a igreja deve julgar o pecado. Paulo usou 4 expressões fortes para mostrar que o faltoso precisava ser tirado da comunhão da igreja. Amém? Primeiro, tirai do vosso meio. Segundo, entregue a Satanás. Terceiro, lançai fora. Quarto, expulsai dentre vós. Amém? Foi essas 4 expressões fortes que Paulo usou, amém, para julgar o pecado. Tá? Parte C, terceira parte. A igreja deve remover o pecado. A imagem aqui é da Páscoa judia. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado na viga das portas, e eles tinham de reunir-se, comer o cordeiro e os pães asmos. Todavia, diz a Bíblia, que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias. Não poderia ter levedura nem fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta e eliminada do arraial de Israel. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Você deve viver a vida cristã fazendo uma faxina e uma limpeza diária na sua vida. Eu vou até grifar isso aqui, amém? Porque isso aqui eu acho tão importante, irmãos. Tão importante, eu já vou repetir e vou comentar, tá? Não celebre a Páscoa, não celebre o culto a Deus se existir fermento, pecado em sua vida. Remova o fermento do pecado da sua vida para que você possa celebrar a Páscoa
com os asmos da verdade e da sinceridade. Amém? Aleluia e glória a Deus. Tá? Eu vou repetir aquilo que eu falei que eu ia repetir. Você deve viver a vida cristã fazendo uma faxina e uma limpeza diária na sua vida. Amém? O crente não pode relaxar. Amém? Tá? Quem é que gosta de morar numa casa suja? Quem é que gosta de morar numa casa, amém, onde o dono da casa não limpa, né? Tá? E tem muita gente, meu irmão e minha irmã, que está relaxando na sua vida espiritual. Não tem limpado a sua casa. Amém? A sua casa tem que ser arrancada da tua casa, da tua vida espiritual, as coisas erradas. Amém? Você precisa de vez em quando fazer uma faxina, sabe? Dá uma olhadinha aí, amém, nos armários da tua casa, dá uma olhadinha no banheiro, dá uma olhadinha no quarto, na sala, na cozinha. Entenda o que eu estou falando, viu? Amém? Tá? Dá uma olhadinha na tua vida espiritual. Tem certas partes do teu comportamento que não tem agradado o Senhor. Então você tem que se corrigir, você tem que arrancar aquilo que realmente está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Amém? Às vezes você perdeu a alegria, perdeu a graça de Deus, porque você não se limpou, não se purificou. Você perdeu esse hábito de se purificar, de se limpar. Amém? Tá? Talvez você está tão ocupado, tão sem tempo, que você já não tem mais tempo de parar e meditar na tua vida espiritual, ao ponto de fazer uma autoanálise para arrancar aquilo que não serve da tua vida espiritual. Amém? Tem muita coisa que Deus quer falar com você, que você tem que arrancar da tua vida, mas você não para ouvi-lo. Amém? Você não para poder saber o que é que Deus quer tirar da tua vida. Então você precisa criar um hábito, ter um hábito, amém? De pelo menos aí 1 ou 2 vezes por semana, sabe? Parar um pouquinho, se concentrar, amém? Você e Deus, fazer uma autoanálise do teu comportamento, percebe? Tá? O crente, por exemplo, o crente às vezes, por ele perder, amém? Tá? Essa sensibilidade de se limpar e de se lavar espiritualmente, ele vai deixando certas coisas entrar na sua vida, até mesmo sem perceber, né? Eu já vi muito crente falando palavrão, amém? Tá? Eu já vi muito crente que, sem ele perceber, ele soltou um palavrão, soltou uma palavra top, saiu da sua boca uma palavra top. Tá? E essa palavra top, esse palavrão, é sinal de que ele está contaminado, de que o que está dentro dele está contaminando ele e ele não está percebendo. Tem certos hábitos e certos costumes que revelam exatamente o que está dentro da gente. Amém? Tá? E não é o que está de fora que contamina, mas é o que está dentro da gente. E a gente precisa fazer uma análise. Amém? Precisa fazer uma análise. Tá? E eu vou dizer uma coisa, existe uma doença, e a gente tem visto se proliferar na televisão, um programa que fala a respeito dessa doença, a respeito dos acumuladores. Amém? Tá? E de vez em quando você vê aí um programa dos acumuladores, né? Tudo que é móvel velho, tudo que é coisa velha, tudo antiga, não usa e deixa lá. Vai empurrando para o canto, vai virando o quê? Vai deixando lixo, vai deixando lixo, vai deixando lixo, vai deixando lixo. Isso é uma doença. Porque ele está doente, porque ele é um acumulador de coisa errada. Meu irmão, quando você notar uma coisa errada, você tem que arrancar. Você tem que prestar atenção nas críticas que você recebe, nas chamadas de atenção. Amém? Prestar atenção nas coisas que a tua mulher fala, que o teu marido fala, que o teu filho fala para você, tá? Que a verdade fala para você, tá? São coisas que você vai deixando entrar. Daqui a pouco tu tá perdendo a alegria da salvação. Daqui a pouco você não tem mais alegria dentro de você, tá? Você acaba se tornando um crente normal, religioso, amém? Sem a graça de Deus dentro de você. E a pior coisa que tem é servir a Deus sem a graça dele. Amém? Olha, que você possa entender o que Paulo está dizendo.
Paulo está mandando arrancar o pecado, tirar o pecado, amém? E restaurar o pecador, amém? Deus abençoe. Foi muito bom tratar com vocês o capítulo 5 de 1 Coríntios. Né? É um assunto difícil, complicado, amém? Tá? Existem detalhes, existem coisas coisas que vai mexer com a gente, tá? Amém? Mas eu digo para vocês, irmãos, eu aprendi muito, muito, amém? Até em questão de liderança dentro da igreja, né? De como levar a igreja em relação às coisas erradas, tá? Porque às vezes a gente deixa frouxo muito, a gente afrouxa muito, vai deixar as coisas muito frouxa, né? Tá? E aí a gente vai perdendo a graça de Deus e não sabe porque perdeu a graça de Deus, tá entendendo? Tá? Então a gente precisa se corrigir, né? E eu vou dizer, amados, amém? Jesus puxou minha orelha e muito esses dias aqui com essa lição do capítulo 5. Deus abençoe, amém?